Você já julgou alguém sem saber toda a verdade? E se o vilão não fosse quem você imaginava? Prepare-se para descobrir que as aparências podem ser tão enganadoras quanto as palavras não ditas. Às vezes, um herói se esconde onde menos esperamos. O que aconteceria se sua cidade se unisse para punir o errado, mas condenasse o inocente? Os rumores começaram como um sussurro maldoso que se arrastava pelas ruas tranquilas da pequena cidade, criando raízes nos corações desconfiados dos moradores. O Sr. Ernesto, um idoso solitário que sempre fora conhecido por sua discrição e modos gentis, de repente se tornara alvo de suspeitas. Ele, que mal saía de casa durante o dia e mantinha uma rotina meticulosa, agora era visto indo ao celeiro todas as noites, sempre sob o véu da escuridão. Será que ele guarda algo lá? Cochichou Dona Marta, a vizinha mais faladeira, de dentro de seu quintal, enquanto observava Ernesto desaparecer em meio às sombras. Vai saber, respondeu seu marido, apertando os olhos. Mas não pode ser coisa boa. Não a essa hora. A curiosidade foi crescendo, espalhando-se como um incêndio em campo seco. O comportamento incomum do Sr. Ernesto despertou inquietações que se intensificaram a cada dia. Ninguém sabia o que ele fazia lá, mas o silêncio do celeiro e o mistério que o cercava começaram a gerar desconfiança. Até que uma noite, após um sussurro mais alto que os outros, um grupo de moradores decidiu que precisava saber o que se passava. Em um misto de excitação e medo, 4 deles se reuniram e, sob a liderança de seu Carlos, o mais destemido, decidiram seguir o idoso em sua caminhada noturna. Vamos acabar logo com isso, murmurou Carlos, tentando controlar o tremor em sua voz, enquanto seguiam pelo caminho de terra que levava ao celeiro. Se ele está fazendo algo de errado, vamos descobrir agora. Com passos cautelosos, eles se aproximaram da velha construção. O rangido da porta sendo aberta enviou um arrepio gelado pela espinha dos curiosos. O interior era uma mistura de penumbra e escuridão. Pilhas de feno amontoavam-se de forma desordenada, e o cheiro de ferrugem e madeira envelhecida saturava o ar. Mas, no canto mais afastado do celeiro, algo se moveu. Santo Deus! Exclamou Dona Cláudia, cobrindo a boca com as mãos. Ali, entre as sombras, estava uma garotinha de cerca de 6 anos, encolhida sobre uma manta surrada. Seu corpo frágil ostentava marcas evidentes de machucados, hematomas arroxeados e feridas cicatrizadas. A visão foi como um soco no estômago. O pequeno grupo ficou paralisado por um momento, enquanto a garota mantinha o olhar fixo no chão. Tremendo de medo, o Sr. Ernesto, ajoelhado ao lado dela, tentava acalmá-la, passando suavemente a mão em seus cabelos sujos e embaraçados. Shh! Não precisa ter medo, sussurrava o idoso, com a voz quase embargada. Ninguém vai machucar você aqui. Mas aquelas palavras soaram aos ouvidos dos vizinhos como confissão de um crime hediondo. Ele está com uma criança? Dona Marta finalmente gritou, a voz transbordando horror. O choque foi instantâneo. Sem pensar 2 vezes, seu Carlos puxou o celular do bolso e ligou para a polícia. A espera pelas sirenes que romperiam a noite pareceu uma eternidade, até que as luzes azuladas e vermelhas iluminassem o cenário de tensão. Em questão de minutos, o celeiro estava cercado por viaturas, e o silêncio foi quebrado pelo som estridente das portas sendo escancaradas. Levante-se, agora, bradou um dos policiais, apontando a arma para o Sr. Ernesto, que ergueu as mãos tremendo. Esperem, eu posso explicar. Ele tentou dizer, mas sua voz foi abafada pelo clamor da multidão que começava a se formar do lado de fora. Os vizinhos que antes o ignoravam, agora estavam reunidos, vociferando insultos e exigindo justiça. Monstro! Alguém gritou, a fúria ecoando como um trovão. Como pode fazer isso com uma criança? Enquanto o velho era algemado e levado até a viatura, os olhares se fixaram na garotinha. Ela não dizia nada. Não esboçava nenhuma reação. Apenas mantinha o rosto baixo, os pequenos ombros sacudindo-se em um tremor constante. Uma assistente social se aproximou,
abaixando-se para ficar ao nível dela. Oi, querida, disse com gentileza. Meu nome é Joana, vou cuidar de você agora, tudo bem? Mas a criança não respondeu. Seus olhos não se desviaram do chão. Ela parecia um pássaro ferido, sem voz, sem esperança, e cada segundo daquele silêncio profundo fazia o coração de Joana se apertar. Quando a viatura que levava Ernesto passou pela multidão, o idoso olhou para a garota uma última vez. Por favor, cuidem bem dela. Ele suplicou, quase inaudível, mas ninguém quis ouvir. A população reunida na delegacia exigia mais do que a prisão. As vozes, antes sussurradas por trás de portas fechadas, agora ecoavam com ódio e desprezo. Prendam esse velho desgraçado, gritou um homem do meio da multidão. Ele merece apodrecer na cadeia. Ernesto não disse mais nada. Foi levado para dentro da delegacia, onde os gritos reverberavam nas paredes, se misturando ao choro abafado da criança. Lá fora, os insultos se intensificavam, como uma tempestade prestes a desabar. E enquanto a multidão clamava por justiça, a pequena menina permaneceu em silêncio, imóvel. Seu olhar vazio era um abismo que ninguém ousava encarar por muito tempo. O pavor que exalava dela, no entanto, era tão intenso que até mesmo a assistente social recuou por um instante. Joana sabia que havia algo profundamente errado ali. Algo que os olhos da multidão cega de raiva não conseguiam enxergar. Vamos descobrir a verdade, prometeu Joana a si mesma, sem desviar o olhar da garotinha assustada. Eu prometo. A notícia se espalhou como fogo em pólvora seca, devastando a pequena comunidade com a força de um furacão. Todos queriam uma explicação, todos queriam justiça, mas acima de tudo, queriam sangue. As conversas nos bares e nas mercearias giravam em torno do mesmo tema. Como alguém como o Sr. Ernesto, um idoso tão pacato e aparentemente inofensivo, podia ser capaz de cometer algo tão monstruoso? Na delegacia, a atmosfera era sufocante. A multidão furiosa se amontoava do lado de fora, forçando os policiais a fecharem os portões e a barrarem a entrada de curiosos. A gritaria e o tumulto tornavam impossível qualquer tentativa de diálogo. Dentro do prédio, o Sr. Ernesto estava sentado em uma cadeira dura, as mãos ainda trêmulas, enquanto um policial mais jovem tentava, sem sucesso, obter respostas dele. — Por que você fez isso? Perguntou o policial, a voz carregada de desdém. Uma criança, Ernesto. Você não tem vergonha? O velho ergueu o olhar cansado, os olhos refletindo uma tristeza que parecia não ter fim. Ele abriu a boca para falar, mas apenas suspirou e baixou a cabeça novamente. Não importava o que dissesse naquele momento, as palavras haviam perdido todo o seu valor. Do outro lado do corredor, na sala de espera, a tensão também era palpável. As pessoas batiam nas janelas, os rostos distorcidos pela raiva. Queremos respostas, vociferou um homem de camisa vermelha, batendo com força no vidro. Como puderam deixar aquele animal morar entre nós? Ele precisa pagar. De repente, um silêncio incômodo tomou conta do ambiente. A multidão abriu caminho. E a mãe da menina, uma mulher de cabelos desgrenhados e olhar perdido, apareceu acompanhada por um homem alto e de expressão dura, o padrasto da criança. O olhar dele era uma mistura de fúria e arrogância. Cada passo que dava era como se fosse um soco na face dos presentes. Ele atravessou a sala como um touro prestes a atacar, agarrando o balcão da recepção com força. — Onde está minha filha? Rugiu, sua voz reverberando nas paredes. — Onde está a minha menina? Como puderam permitir que esse desgraçado chegasse perto dela? A mãe ao seu lado parecia menor, frágil como uma folha prestes a se partir. As mãos trêmulas tentavam em vão ajustar a alça do vestido, e os olhos varriam o ambiente com inquietação, evitando contato visual com qualquer um ali. Ela abriu a boca algumas vezes, como se fosse falar, mas não emitiu som algum. — Ela está segura agora? Respondeu Joana, que se levantou de uma cadeira no canto. Havia um tom de calma na sua voz, mas seus olhos analisavam o padrasto com cuidado, como se procurasse alguma fissura naquele homem que parecia ser feito de pedra. — Estamos cuidando dela. O homem a encarou com um olhar de puro desafio, as narinas inflando como se estivesse prestes a explodir.
Segura? Repetiu zombando. Segura onde? Como um bando de estranhos que não sabem nada sobre ela. Eu sou o responsável por ela, e quero levá-la para casa agora. Mas naquele instante, algo quase imperceptível aconteceu. Quando a garotinha entrou, acompanhada por 2 policiais, a reação foi imediata. Ao avistar a mãe e o padrasto, seus pequenos ombros se encolheram e os olhos, que antes fitavam o chão, se arregalaram em pânico. Ela deu um passo para trás, como se quisesse desaparecer. O detalhe foi notado apenas por Joana. O comportamento da menina, que até então não havia demonstrado emoção alguma, a fez perceber que havia algo mais, algo que ninguém ali conseguia ver. A assistente social se aproximou lentamente e, ajoelhando-se ao lado da menina, sussurrou. Está tudo bem. Você não precisa ir a lugar algum que não queira, disse com a voz suave, enquanto acariciava levemente o braço da criança. Você está segura. O padrasto, percebendo a situação, deu um passo à frente, sua voz saindo como um rosnado. O que você está fazendo? Ele gritou, os olhos ardendo de indignação. Quem você pensa que é para dizer isso? Essa garota é minha filha, e você não tem o direito de mantê-la aqui? A garotinha, ouvindo aquelas palavras, deixou escapar um soluço, um som abafado e desesperado. Foi como se todo o ar na sala tivesse desaparecido, e, por um breve segundo, todos os olhares se voltaram para ela. Eu não quero voltar, murmurou, a voz tão baixa que foi quase um sussurro. Um silêncio mortal se espalhou pelo ambiente. A mãe olhou para a filha, o rosto empalidecendo. O padrasto franziu a testa, a raiva subindo como um vulcão prestes a entrar em erupção. O que você disse? Ele questionou, dando um passo ameaçador na direção dela. O que você está falando, sua ingrata? Joana imediatamente se colocou entre eles, erguendo as mãos como um escudo. Isso é o suficiente. Sua voz, firme e determinada, ecoou pela sala. Ela está assustada e claramente não quer ir com vocês. Por favor, saiam e nós vamos conversar depois. A multidão, que até então mantinha a respiração presa, explodiu em murmúrios e cochichos. As pessoas se entreolhavam, a confusão estampada em cada rosto. E foi nesse exato momento que Joana percebeu. A verdade não era tão simples como parecia. Eu não quero ir com ele, repetiu a menina, com mais força agora, a voz carregada de um medo primal que ninguém ali podia compreender. Joana trocou um olhar significativo com o policial mais próximo e, ao dar um leve aceno, ele entendeu. O padrasto foi escoltado para fora sob protestos e ameaças, enquanto a mãe, visivelmente perturbada, não disse nada. Apenas olhou para a filha uma última vez, com um misto de dor e submissão, antes de se deixar levar pelo oficial. Está tudo bem, repetiu Joana, mais para si mesma do que para a menina. Nós vamos descobrir o que está acontecendo. Eu prometo que você não voltará para nenhum lugar que não seja seguro para você. Enquanto a multidão do lado de fora começava a dispersar, murmurando indignada sobre o ocorrido, Joana olhou para a garotinha e sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia algo de muito sombrio por trás daquele olhar assombrado e daquele silêncio desesperador. E naquele instante, soube que as coisas estavam apenas começando. O prédio da delegacia, que antes vibrava com a fúria da multidão, agora estava mergulhado em um silêncio opressor. O caso que parecia tão simples e direto havia se transformado em uma rede de incertezas. Nos dias que se seguiram, a pequena menina, que ainda não revelara seu nome, permaneceu envolta em um manto de silêncio, recusando-se a falar ou a responder qualquer pergunta. Dentro de uma cela úmida e apertada, o Sr. Ernesto mantinha-se quieto, os olhos cansados fixos em um ponto invisível na parede à sua frente. O cheiro de mofo e desinfetante saturava o ar, mas ele parecia alheio a tudo ao seu redor. O único som que quebrava aquele silêncio era o tic-tac insistente de um velho relógio pendurado na parede. O policial de plantão o observava com uma mistura de desconfiança e curiosidade. Afinal, não era todo dia que um caso tão chocante surgia em um lugar tão pacato. Até então, Ernesto era apenas um nome na lista de moradores idosos da cidade.
Um homem que vivia isolado e não causava problemas a ninguém. Você poderia ao menos tentar se explicar, comentou o policial, sua voz ecoando no corredor vazio. As coisas não estão boas para você, velho. Se tem algo que queira dizer, agora é a hora. Mas Ernesto apenas balançou a cabeça devagar, um suspiro pesado escapando de seus lábios secos. Só. Cuidem dela, por favor, murmurou, com a voz embargada. Cuidem dela como eu tentei cuidar. Essas palavras reverberaram na mente de Joana quando ela leu o relatório. Havia algo naqueles olhos cansados, algo naquela súplica que não se encaixava com a imagem de um homem monstruoso que todos imaginavam. Movida por um sentimento que não conseguia definir, a assistente social decidiu agir. Ela conseguiu uma autorização especial para organizar sessões de terapia para a garota, esperando que, de alguma forma, pudesse romper aquele muro de silêncio. Na primeira sessão, a menina não levantou o olhar do papel em branco. Seus dedos, ainda manchados pelos hematomas antigos, seguravam o lápis com força, mas nenhum desenho emergia. Joana, sentada do outro lado da pequena mesa, a observava com paciência. Não precisamos falar, se você não quiser, disse suavemente. Podemos só ficar aqui, quietinhas. Às vezes, isso é tudo de que a gente precisa. Os minutos se arrastaram. O silêncio era denso, quase palpável. Então, no final da sessão, quando Joana já pensava em encerrar, a garotinha finalmente desenhou algo. Uma casa pequena, rodeada por árvores e chamas. As linhas eram caóticas, rabiscadas com pressa, como se quisesse queimar aquela imagem de sua mente. — Esse é seu lar? Perguntou Joana, tentando manter a voz o mais calma possível. A menina hesitou, o lápis tremendo em suas mãos. Então, finalmente, ela sussurrou. — Não. Meu lar queimou. As palavras saíram rasgadas, quase um gemido. Joana sentiu um frio no estômago. Algo muito grave havia acontecido na vida daquela criança, mas ainda assim, havia mais a ser dito. Nas sessões seguintes, pequenos pedaços de verdade começaram a emergir. Em um dos encontros, a menina desenhou o rosto de um homem. Os olhos eram grandes e redondos, duas manchas negras no meio de um rosto contorcido, e ao lado, um copo transbordando de algo escuro. — Quem é ele? Perguntou Joana, embora já tivesse uma suspeita dolorosa. A menina mordeu o lábio inferior, os olhos saltados de medo. Depois de um longo momento de hesitação, ela sussurrou, quase sem som. — É ele, quando bebe. Ele bate na mamãe. E me bate também. O choque percorreu Joana como uma corrente elétrica. Ela respirou fundo, lutando para manter a calma. Sabia que não poderia pressionar mais naquele momento. — Você fugiu dele? Perguntou, mantendo a voz suave. A menina assentiu com um movimento rápido, os olhos voltados para o desenho à sua frente. Ele disse que se eu contasse para alguém... As palavras sumiram, presas em algum lugar dentro dela. Joana sentiu um nó apertado na garganta. Não precisava que ela completasse a frase para saber o que viria a seguir. Com delicadeza, colocou a mão sobre a da garota. — Você não precisa voltar para lá, disse, a voz firme. — Eu prometo. Nós vamos protegê-la. Foi então que a menina finalmente ergueu os olhos. Eles estavam cheios de lágrimas, mas também de uma esperança tímida, como se estivesse tentando acreditar nas palavras de Joana. — O senhor Ernesto, ele me salvou. Ele me encontrou chorando e me levou para o celeiro. Ele me disse que eu estaria segura lá. O impacto das palavras foi como um soco no estômago. Joana sentiu as lágrimas ameaçarem escorrer, mas piscou rapidamente para contê-las. O senhor, Ernesto, o homem acusado de ser um monstro, na verdade havia sido o salvador daquela menina. — Ele cuidou de você? Perguntou Joana, quase sem voz. A menina assentiu mais uma vez, o choro agora explodindo em soluços dolorosos. — Ele me deu comida e fez uma cama de palha. Ele falou que eu não precisava ter medo e que nunca deixaria ninguém me machucar de novo. Cada palavra, cada soluço, era como um peso esmagador no peito de Joana. Ela sentiu que, finalmente,
O muro estava começando a desmoronar. A verdade estava emergindo, fragmentada e dolorosa, mas ali, viva e pulsante, Joana sabia que aquele era apenas o começo de uma longa e difícil jornada. As peças do quebra-cabeça ainda estavam se encaixando, e cada nova revelação fazia a figura monstruosa pintada pela cidade se despedaçar um pouco mais. Com o coração pesado, mas determinado, ela se levantou e se aproximou da garota, abraçando-a com cuidado. A garotinha, surpresa no início, cedeu ao gesto e se agarrou a ela, o choro abafado no ombro de Joana. Nós vamos ajudar você, prometeu Joana, sua voz um fio de esperança. Eu prometo que ninguém mais vai te machucar. E naquele abraço, cercadas pelo silêncio e pela dor, Joana soube que a verdadeira batalha pela liberdade daquela criança estava apenas começando. O ambiente clínico e estéril da sala de terapia contrastava fortemente com o clima pesado e sombrio das revelações que emergiam da mente da menina. As paredes, antes brancas e sem vida, pareciam refletir os traumas profundos e os segredos ocultos. Sentada em um pequeno sofá acolchoado, a criança olhava fixamente para suas mãos, os dedos finos entrelaçados com força, como se aquilo fosse tudo que a mantinha unida. Naquele dia, a garota parecia mais aberta, disposta a falar. O silêncio entre as duas, Joana e a pequena paciente, tornou-se mais acolhedor e menos ameaçador. As palavras começaram a sair hesitantes, mas com um peso emocional que reverberava pela sala. Ele... começou ela, a voz pequena, como um sussurro carregado de medo e lembranças. Ele gritava com a mamãe o tempo todo, e quando bebia, ele ficava pior. Joana permaneceu quieta, incentivando a menina com um leve aceno de cabeça. Sabia que não poderia interromper, não agora, quando as memórias estavam fluindo de forma tão dolorosa. Às vezes, quando ele ficava bravo, ele pegava o cinto. A menina levantou as mangas do casaco, revelando marcas escuras e cicatrizes pálidas, e batia até eu não conseguir mais chorar. As palavras eram como facas para Joana. Cada frase cortava fundo, revelando o horror diário vivido por aquela criança. Era difícil manter a postura profissional, mas ela respirou fundo, lutando contra a vontade de segurar a menina nos braços e prometer que o pesadelo tinha acabado. A mamãe, continuou a menina, os olhos perdidos em um ponto distante, como se estivesse revivendo cada segundo daquilo. Ela sempre pedia desculpas depois. Me abraçava e dizia que as coisas iam melhorar, mas nunca mudavam. A sala parecia encolher ao redor delas, o ar se tornando mais denso e sufocante. Joana sentiu o estômago se contrair, mas forçou um sorriso de encorajamento. E foi por isso que você decidiu fugir? Perguntou gentilmente. A menina assentiu lentamente, mordendo o lábio inferior como se quisesse segurar as palavras, mas já era tarde demais. O que havia começado a ser revelado não poderia ser contido novamente. Ele estava tão furioso naquela noite, sussurrou tremendo ao se lembrar. Ele estava bêbado, e a mamãe tentou me defender. Ele jogou um copo na cabeça dela, e depois veio para cima de mim. Um soluço escapou de sua garganta. Joana sentiu o coração se apertar ao ver aquela criança, tão pequena e frágil, carregando uma dor que ninguém deveria suportar. A menina respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar de novo em um mar revolto e perigoso. Eu sabia que, se não fugisse, ele ia me matar dessa vez. Cada palavra era um tijolo se despedaçando no peito de Joana. Ela nunca imaginara o quão grave era a situação, e pensar que todos na cidade haviam ficado tão rápidos em condenar o Sr. Ernesto. E foi quando você conheceu o Sr. Ernesto? Perguntou, tentando manter a calma, embora sua voz quase falhasse. A garota assentiu de novo, o rosto úmido de lágrimas silenciosas. Eu estava debaixo da ponte, chorando, e ele apareceu. Eu fiquei com medo no começo, mas ele não tentou me pegar. Só sentou ao meu lado e começou a falar comigo. Um pequeno sorriso tímido surgiu em seu rosto, como se lembrar da bondade do idoso fosse a única luz em meio à escuridão. Ele me disse que tinha um lugar seguro, que eu podia ficar lá até saber o que fazer.
As palavras carregavam um peso que se desenrolava na mente de Joana, a verdade se apresentando com uma clareza quase brutal. Ernesto não era o monstro que todos pensavam, ele era o anjo da guarda que havia surgido na pior noite da vida daquela menina. Ele cuidou de mim, continuou a menina, a voz embargada pelo choro que tentava reprimir. Ele nunca me machucou. Ele me trouxe comida, limpou meus machucados, e disse que eu não precisava ter medo de mais nada. Seus olhos se voltaram para Joana, brilhando com a sinceridade pura e inocente. Por quê? Por que estou machucando ele agora? Ele só quis me ajudar. Joana sentiu as lágrimas brotarem, mas piscou rapidamente para afastá-las. Havia muito em jogo, precisava agir, e rápido. Como aceno para a psicóloga que estava ali assistindo tudo, Joana se levantou e saiu da sala, deixando a menina em mãos seguras. Sua mente trabalhava a 1000 por hora, enquanto ela atravessava o corredor da delegacia. Precisava falar com Ernesto, precisava dizer a ele que a verdade estava finalmente emergindo. Quando chegou na cela onde ele estava, encontrou o idoso sentado no mesmo banco desconfortável, os ombros curvados como se carregasse o peso do mundo nas costas. Ele levantou o olhar lentamente quando Joana entrou. Eu sei de tudo, disse ela, sem rodeios, mas com um tom que misturava gratidão e tristeza. Ela me contou o que aconteceu, Ernesto. Ela me contou sobre o padrasto, o rosto do idoso, que até então parecia esculpido em pedra, se contorceu de emoção, seus olhos marejaram, mas ele tentou desviar o olhar, como se não quisesse demonstrar fraqueza. Eu só queria que ela estivesse segura, murmurou ele, com a voz rouca. Tentei fazer o melhor que podia. Ela é só uma criança. Não merece passar por isso. Joana sentiu um nó na garganta, sabia que ele dizia a verdade, que havia arriscado tudo para proteger uma menina que nem conhecia. Nós vamos tirá-lo dessa, Ernesto. A verdade vai sair, e você vai voltar para casa, prometeu ela, com a voz carregada de determinação. Mas preciso que aguente mais um pouco. Vou falar com o juiz e com os advogados. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para libertá-lo. O idoso assentiu levemente, um sorriso cansado brincando em seus lábios. Eu não me importo comigo. Só quero que cuidem dela. Joana sorriu, tentando transmitir confiança e esperança. Ela está em boas mãos agora, e prometo que, quando isso acabar, ela vai saber que você foi o herói dela. Com essas palavras, Joana se despediu e saiu da cela, deixando Ernesto sozinho mais uma vez. O corredor parecia mais escuro e estreito, como se o peso de tudo aquilo estivesse sufocando-a. Mas por mais difícil que fosse, ela sabia que finalmente havia uma luz no fim daquele túnel sombrio. Agora, a verdade estava nascendo das cicatrizes mais profundas e, com ela, a esperança de redenção. Os corredores da delegacia fervilhavam com um burburinho incessante de policiais e advogados que discutiam entre si. Cada passo que Joana dava parecia ecoar como um grito de urgência. As revelações da menina eram a chave para desmascarar o verdadeiro vilão por trás do sofrimento daquela criança. Mas como convencer um sistema tão rígido e cego pela sede de justiça? Ela avançou decidida, os documentos e a gravação das sessões de terapia nas mãos. Cada palavra dita pela pequena garota, cada lágrima que caiu, era a prova inquestionável da inocência de Ernesto e da monstruosidade do padrasto. Com o coração batendo forte no peito, Joana entrou na sala do delegado. Precisamos reabrir o caso e prender o padrasto da menina, disse ela, sua voz firme. Eu tenho as provas aqui. A garota relatou os abusos e confirmou que o senhor, Ernesto, nunca a machucou. Na verdade, ele a protegeu. O delegado, um homem de meia idade com o rosto marcado por linhas de cansaço, esfregou o queixo pensativo. Seus olhos endurecidos eram céticos, mas ele sabia que Joana não era do tipo que se deixava levar por suposições. Joana, você tem ideia do que isso significa? Perguntou ele, a voz grave e ponderada. Se estivermos errados, não será apenas a reputação do departamento que estará em jogo. A comunidade inteira pode se revoltar.
Joana bateu a mão na mesa. O som seco e inesperado fez com que o delegado erguesse uma sobrancelha. Não estamos errados. A menina tinha medo de falar. Mas agora ela contou toda a verdade. E nós fomos rápidos demais para julgar o Ernesto. Não podemos deixar isso continuar assim. O delegado suspirou profundamente e, depois de um momento de reflexão, estendeu a mão para pegar os documentos que ela entregava. Eu vou verificar as informações. Mas, Joana, lembre-se, ele a fitou intensamente. A cidade toda está atenta. Se as coisas não acontecerem conforme o esperado, as consequências podem ser graves. Joana assentiu e saiu da sala, sentindo o peso daquela conversa em seus ombros. Não era só a liberdade de Ernesto que estava em jogo, mas a segurança da própria menina. Com o coração apertado, dirigiu-se ao pátio da delegacia, onde o idoso estava prestes a ser transferido para a prisão central. Espera! Ela gritou, correndo até ele. Ernesto, algemado e escoltado por 2 policiais, se virou lentamente. Seus olhos estavam mais fundos do que nunca, como se cada dia naquele lugar tivesse sugado um pedaço de sua alma. Joana, ele murmurou, a voz fraca e embargada. Eu consegui, disse ela, tentando controlar o choro. A verdade está saindo, Ernesto. A verdade que você tentou contar o tempo todo. Vamos levá-la para o tribunal, e você será libertado. Um brilho de esperança passou pelos olhos do idoso, mas logo desapareceu. Ele balançou a cabeça levemente. Eu não me importo mais comigo, Joana. Só não quero que machuquem a menina de novo. Promete que ela vai ficar segura? Joana engoliu em seco, as lágrimas ameaçando transbordar. Eu prometo, mas você também precisa ficar bem, Ernesto. A cidade inteira vai saber que você é inocente, que você é o herói que tentou protegê-la. Antes que ele pudesse responder, os policiais começaram a levá-lo. Joana permaneceu ali, assistindo o idoso ser conduzido para dentro do prédio. As costas curvadas e o corpo frágil, mas com uma dignidade inquebrantável. No tribunal, o ambiente estava carregado de tensão. As cadeiras se enchiam de curiosos e moradores que vieram ver a continuação do caso que tinha abalado a cidade. Murmúrios percorriam a sala como um vento inquieto. Os olhares curiosos eram misturados a expressões de raiva e indignação, ainda alimentadas pelas informações iniciais do caso. E no meio daquele mar de rostos, a mãe da menina entrou, acompanhada pelo padrasto. Ele mantinha a mesma postura arrogante, o olhar ameaçador vagando pela sala como se fosse dono do lugar. A mãe, por outro lado, parecia menor do que nunca. Seu olhar estava vidrado e vazio, como se não tivesse forças para enfrentar o que estava por vir. Que tipo de espetáculo é esse? O padrasto bufou para o advogado de defesa. Isso é uma perda de tempo. Todos sabem que foi aquele velho maldito quem fez isso. Mas o advogado permaneceu em silêncio, os olhos cravados nos documentos à sua frente. Joana, sentada em um canto, observava cada movimento, cada troca de olhares. Quando a menina entrou, acompanhada pela psicóloga, um silêncio mortal tomou conta do ambiente. A garotinha deu alguns passos hesitantes, parando ao ver o padrasto. Seus olhos se arregalaram, e ela começou a tremer visivelmente. O homem franziu o senho, como se não entendesse o motivo daquela reação. Mas Joana viu claramente. Aquele era o medo enraizado, o reflexo de anos de abuso. Não tenha medo, sussurrou Joana, aproximando-se devagar. Você não está mais sozinha. A garota engoliu em seco e, de repente, uma força inesperada pareceu surgir de dentro dela. Ela ergueu a cabeça, os ombros ainda trêmulos, mas agora carregando um peso de determinação. Começou ela, a voz fraca. Eu quero falar. O juiz a encarou, surpreso. Um murmúrio de incredulidade percorreu o público. Todos os olhares estavam fixos naquela pequena figura no centro do tribunal. Sim, minha querida, disse o juiz, a voz suave. O que você quer nos dizer? Foi ele. A menina apontou um dedo frágil, mas firme, para o padrasto. Foi ele quem me machucou. Ele batia na mamãe, e depois batia em mim. Eu fugi, e o senhor Ernesto me encontrou. Ele só queria me ajudar. Mas ninguém ouviu.
Ninguém quis ouvir. O choque foi imediato. A sala explodiu em murmúrios indignados e expressões de surpresa. O padrasto se levantou, os olhos arregalados de fúria. Você está mentindo, sua pestinha? Gritou, a voz carregada de veneno. Eu sou seu pai. Você não pode. Mas antes que pudesse continuar, 2 policiais se aproximaram e o contiveram, as mãos firmes em seus ombros. Senhor Eduardo, está preso por suspeita de abuso infantil e violência doméstica, disse um dos oficiais. A sala inteira pareceu prender a respiração ao mesmo tempo. O padrasto tentou se debater, mas foi contido e levado para fora, enquanto a mãe da menina desabava em lágrimas, o rosto marcado pela dor e pelo arrependimento. O Sr. Ernesto, que assistia a tudo do banco dos réus, sentiu o coração bater forte. Ele olhou para a menina, e mesmo sem palavras, ela entendeu. Um sorriso fraco e tímido surgiu em seus lábios. Joana se aproximou de Ernesto e colocou uma mão gentil em seu ombro. Eles finalmente ouviram, sussurrou ela, a voz embargada. A verdade finalmente foi ouvida. E, naquele momento, enquanto o caos se instaurava ao redor, o idoso, que havia sido injustamente condenado, foi finalmente absolvido pelo que realmente era, um herói discreto, um anjo de bondade escondido sob o véu do preconceito e da desconfiança. Os meses que se seguiram ao julgamento foram de lenta cicatrização para a pequena comunidade. A imagem antes manchada do Sr. Ernesto havia sido restaurada, mas os olhos desconfiados dos moradores ainda carregavam vestígios de arrependimento e vergonha. A indignação inicial dera lugar a um silêncio constrangido, afinal, todos eles haviam condenado um homem inocente, julgando apenas pela aparência e por suposições. Ernesto, embora livre, não era mais o mesmo. A experiência o envelhecera ainda mais, deixando marcas invisíveis que nenhum pedido de desculpas poderia apagar. Ele voltou para sua casa humilde, mas a solidão que o acompanhava agora parecia mais pesada. No entanto, havia uma pequena chama de esperança, algo que o mantinha vivo, algo que ele esperava ansiosamente todos os dias. Essa esperança chegou em uma tarde nublada de outono, quando a campainha de sua porta tocou suavemente. Ernesto levantou-se devagar, apoiando-se no bastão, e abriu a porta com mãos trêmulas. Lá estava ela. A garotinha que ele havia protegido, agora mais saudável e com um brilho nos olhos. Ao lado dela, Joana sorria suavemente, como se compartilhasse de um segredo silencioso entre os dois. Olá, Sr. Ernesto, disse a menina, a voz baixa, mas firme. Posso entrar? O idoso piscou algumas vezes, tentando conter as lágrimas que ameaçavam brotar. Com um leve aceno, deu um passo para o lado e abriu a porta para que ela entrasse. A casa estava quase como antes, exceto pelas janelas abertas, permitindo que a brisa suave atravessasse os cômodos, levando embora o ar pesado dos dias sombrios que Ernesto passara. A menina olhou ao redor, seus olhos curiosos percorrendo cada detalhe. Quando avistou um porta-retrato sobre a mesa, se aproximou e o pegou com cuidado. Quem é? Perguntou ela, virando-se para o idoso. Ernesto se aproximou devagar, olhando para a fotografia. Era uma imagem antiga de uma mulher jovem, sorridente, segurando uma criança pequena em seus braços. Minha filha e minha esposa, disse ele, a voz embargada pela emoção. Elas não estão mais aqui? A garotinha franziu a testa, mas não disse nada. Apenas colocou a foto de volta no lugar e se aproximou de Ernesto. Eu sinto muito, murmurou ela, erguendo o olhar. E obrigada. Obrigada por ter me ajudado. O idoso não pôde mais segurar as lágrimas. Ele se abaixou com dificuldade e, com um gesto hesitante, passou a mão nos cabelos da garota, exatamente como fazia naquela noite no celeiro. Você não precisa agradecer, minha querida, disse ele, a voz trêmula. Só fico feliz de ver que está bem. Joana, que observava de longe, sentiu uma lágrima escorrer silenciosamente por seu rosto. Aquele reencontro carregava uma mistura de tristeza e esperança. Um encerramento que ela nunca imaginou testemunhar. Ela tem algo para você, Ernesto, disse Joana suavemente.
A menina puxou um pequeno embrulho de dentro do casaco e o entregou ao idoso. Ernesto olhou para o presente. As mãos enrugadas e trêmulas hesitaram antes de abrir o pacote. Dentro havia um lenço cuidadosamente bordado com pequenas flores azuis. Ao centro, as palavras "Obrigado, vovô Ernesto" estavam costuradas com linhas finas. Ele encarou as palavras, o rosto contorcendo-se em um sorriso emocionado. Não era só um presente. Era um símbolo de que, apesar de tudo, havia deixado uma marca indelével no coração daquela criança. Vovô Ernesto. Ele repetiu baixinho, as lágrimas escorrendo livremente agora. Nunca achei que alguém fosse me chamar assim novamente. A menina se aproximou mais e, com o cuidado de alguém que teme quebrar algo frágil, abraçou o idoso pela cintura. Os braços dele se fecharam ao redor dela em um abraço tímido, mas profundo, como se tentasse transmitir todo o carinho e proteção que ainda restava dentro dele. Eu queria te ver todos os dias e se puder, murmurou a garota, a voz abafada pelo casaco de Ernesto. Eu adoraria isso, querida, respondeu ele, quase sem conseguir falar. Joana se aproximou, sorrindo. Havia algo de mágico naquele momento, algo que restaurava sua fé na bondade humana. A nova família dela concordou que ela o visite sempre que quisesse, Ernesto. Você foi uma parte importante na vida dela, e é claro que ainda pode ser. Ernesto olhou para Joana, uma gratidão silenciosa refletida em seus olhos. Eu só quero que ela seja feliz, murmurou ele, acariciando os cabelos da menina com carinho. Nada mais importa para mim. O tempo passou devagar enquanto os três ficaram ali, conversando sobre pequenas coisas. A nova casa da menina, a escola que começaria a frequentar, os novos amigos que estava fazendo. Cada palavra parecia apagar um pouco do sofrimento que ambos, o idoso e a garota, haviam passado. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados, Joana olhou para o relógio e suspirou. Acho que está na hora de irmos, disse ela, relutante. A garotinha soltou-se do abraço de Ernesto e sorriu. Posso voltar amanhã? O idoso assentiu, um sorriso suave curvando seus lábios. Eu estarei aqui, esperando. Eles se despediram, e Joana e a menina caminharam pela pequena trilha de pedras que levava até a rua principal. O idoso permaneceu na porta, observando enquanto elas se afastavam. Quando elas desapareceram de vista, Ernesto olhou novamente para o lenço bordado em suas mãos. As palavras, "Obrigado, vovô Ernesto", pareciam brilhar sob a luz suave do entardecer. Ele apertou o lenço contra o peito e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu que, apesar das dores, havia encontrado uma nova razão para seguir em frente. Naquele momento, ele soube que não estava mais sozinho. As visitas continuaram e a menina crescia, se fortalecia, tornando-se mais confiante e feliz. O vínculo entre ela e Ernesto se consolidou de uma forma que ninguém poderia prever. Aos poucos, a comunidade também começou a mudar. Aqueles que antes haviam julgado e condenado o idoso foram aos poucos se aproximando, tentando compensar o erro. Ernesto, por sua vez, nunca carregou rancor. Ele sabia que, no fundo, todos estavam apenas tentando proteger o que acreditavam ser certo. E no fim das contas, a verdade prevalecera, trazendo consigo redenção e um novo começo. Enquanto caminhavam pelo parque, lado a lado, a menina agora mais crescida segurou a mão enrugada de Ernesto. Ela olhou para ele e sorriu. Vovô Ernesto. Sim, querida, ele respondeu, olhando para ela com carinho. Um dia, eu quero ser tão corajosa quanto você foi. Quero proteger alguém, assim como você me protegeu. O idoso sentiu o coração se aquecer. Ele abaixou-se com dificuldade e beijou o topo da cabeça da menina. Você já é mais corajosa do que eu jamais fui, sussurrou ele. Eles continuaram a caminhar, lado a lado, compartilhando o silêncio confortável de quem superou as maiores dores, e encontrou, no meio de tanta escuridão, uma luz que os guiou de volta à vida. Mesmo quando a dor e o sofrimento pareciam ter destruído todas as esperanças, uma pequena faísca de bondade havia sido suficiente para reacender a chama da esperança. E naquele parque, sob a luz suave do crepúsculo, Ernesto soube que, de algum modo, encontrara redenção através da força e do amor de uma pequena menina.
Queridas amigas e amigos, muito obrigado por acompanharem o vídeo até aqui. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like e de se inscrever no canal. E fiquem ligados porque o próximo vídeo está imperdível. Ativem o sininho para não perderem as novidades. Nos vemos lá. Que Deus abençoe vocês. Caminho pra seguir. E eu fiz o que vamos mudar. Bastidas que o mundo não pode apagar. História que toca o coração. Cada lágrima, uma nova canção.